Bom, graças a Deus, Pai do Senhor para todos. Amém. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade a qual Deus está nos dando de estar na sua casa, especialmente para adorar o seu nome. Eu digo, irmão, que é um privilégio sem hipocrisia. Por quê? Porque Deus ele nos fez uma promessa de salvação, Ele fez uma promessa de buscar um povo. E eu estou incluído no meio desta promessa. Agarrei esta promessa e você também já agarrou essa promessa, porque você está essa noite, amém? Eu convido os irmãos para que abram a Bíblia no capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas. E o versículo 10 adiante. Aliás, eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 9, depois a partir do 10. Diz assim: E convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. A partir do versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava todos os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem que comer, porque estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobrejou 12 cestos de pedaços. Louvado seja Deus. Esses dias, irmãos, eu estava meditando nessa palavra em minha casa, e Deus, Ele me trouxe uma palavra no meu coração, e eu pensei: quando me der uma oportunidade, eu vou estar falando a respeito dessa palavra. Primeiramente, claro, eu li esse primeiro história aqui do capítulo 9, do versículo 1 ao 6, que fala que Jesus Cristo, Ele enviou os seus 12 discípulos. Foi a primeira vez que Ele enviou os discípulos. A Bíblia diz que Ele deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidade. Então todos os discípulos saíram alegres, eles saíram contentes, e foram, digamos assim, ao campo missionário. E naquele lugar, na cidade por onde eles passavam, eles expulsavam os demônios. E a Bíblia diz também que os enfermos eram curados. E eles retornaram dessa missão, e a Bíblia diz que Jesus os recebeu. E eu acredito, irmãos, e eu tenho certeza disso, que cada um dos discípulos estava feliz, ele estava contente, ele estava jubiloso, porque ele tinha aquilo que Jesus Cristo tinha falado, tinha cumprido sobre as suas vidas. Ele tinha visto os demônios saindo das pessoas eram curadas. Então ele estava vendo a palavra de Deus cumprindo em suas vidas. Amém? O interessante, talvez, que eles não sabiam que eles estavam participando, digamos assim, de um treinamento, que o mestre estava preparando aquelas pessoas para uma obra maior. Mas eles ainda estavam jubilosos, eles estavam contentes, e provavelmente achavam
que a maioria das coisas que Jesus Cristo tinha feito era exatamente aquilo que estava dentro da cabeça deles. Então, eles saíram para, digamos assim, uma espécie de acampamento, né? Voltaram de um trabalho de férias e Jesus chamou para um lugar reservado. E a multidão, que não é boba nada, viu que Jesus Cristo foi para um lugar deserto. A multidão acompanhou Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia diz que chegando naquele lugar, aquele lugar não era um lugar qualquer. Era um lugar deserto e a multidão, ou seja, provavelmente longe de algum povoado. E aquelas pessoas estavam sem comida. Aquelas pessoas estavam com fome. Aquelas pessoas estavam com sede, provavelmente. E talvez muitas delas ali estavam sujas porque não tinham tomado banho. E muitas delas talvez não tinham lar. Mas a Bíblia diz também que muitos ali foram curados. E eu acredito também que muitos ali receberam a libertação de espírito demoníaco. E todos os apóstolos continuavam felizes. Ele continuava alegres. Mas chega um pequeno problema. E talvez eles não perceberam que eles levaram um problema até Jesus Cristo. Eles, olha, Senhor, toda a multidão, na verdade, eles estão com fome, né? Eles estão longe, não tem o que comer. Então eles começaram a argumentar com o Senhor Jesus Cristo. Então, como esse Deus que é vivo, Ele é justo, e Ele sabe de todas as coisas, Ele disse o seguinte: olha, dai você mesmo de comer a eles, não é isso? Então vejamos como o nosso Deus, Ele trabalha para Ele nos arrancar de dentro de uma caixa e fazer entender o tamanho do poder dele. Amém? Então, até aquele exato momento, os discípulos estavam felizes, eles estavam contentes. Mas Jesus Cristo, eles acabaram de levar um problema a Jesus. E Jesus deu esse problema para a mão deles: olha, dai vocês mesmos de comer a eles, na verdade. Então eles começaram a dar soluções. Olha, apenas tem um rapaz aqui com os peixinhos, com os pães. Olha, a cidade é perto. Traduzindo, ele não tinha solução para o problema. Na mentalidade deles, na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, a única coisa talvez que Jesus Cristo poderia fazer, segundo eles, era expulsar demônios ou curar enfermos. Mas o Jesus dele, na mentalidade dele, não poderia multiplicar os pães, não poderia fazer coisas maiores. E aí eu entendi, naquela noite, lendo essa palavra, que muitas das vezes somos nós que limitamos ao nosso Deus. Somos nós que dizemos: não, Deus não é capaz de mudar a minha vida. Deus não é capaz de mudar a minha família. Eu não devo acreditar. Eu não devo continuar crendo. Deus, a única coisa que Ele faz é curar. A única coisa que Ele faz é expulsar os demônios. Ele não pode mudar a minha vida. Não porque Deus não pode, porque você o limita. Amém? E é engraçado também, essa semana eu estava lendo a última lição que cadê o Jusimar? O Jusimar, que é o professor que fala sobre a ressurreição de Jesus, não é isso? E quando nós vemos ali que fala sobre a ressurreição no Antigo Testamento, são registradas apenas 3 ressurreições em todo o Antigo Testamento. 3 ressurreições. E essas 3 ressurreições estão ligadas a apenas 2 homens, não é isso? Uma a Elias e 2 a Eliseu. Um ao mestre e outro ao aluno. Aí nós nos perguntamos, irmãos, por quê? Enquanto que no Novo Testamento há vários registros de ressurreição, tanto no ministério do nosso Senhor Jesus, como dos apóstolos. Na verdade, mostra a limitação do homem, mostra como nós o limitamos a Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando as pessoas chegavam a Ele e recebiam a cura divina ou a libertação, olha, vai embora, a tua fé te salvou. Ou seja, Deus mede o homem na medida da fé. Não é na medida da boniteza, não é na medida do grau de crença que ele tem, mas o quanto ele acredita nesse Deus, o quanto ele deposita a sua fé, que Deus pode mudar a sua história. Então eu entendi, irmãos, através dessa palavra, que nós devemos continuar acreditando que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer coisas maiores que nós ainda não vimos, se nós continuarmos orando, se nós continuarmos buscando. Chegará um momento
que Deus ele vai nos provando de tal maneira, não para que Ele quer judiar, não, porque Ele quer mostrar coisas grandes em nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.